Hoje você vai ouvir uma das revelações mais profundas de Neville Goddard. Ele declara algo perdido. Algo que muda completamente a forma como entendemos Cristo, ressurreição e até mesmo a nossa própria identidade. Ele é a ressurreição. Mas não como um evento histórico. Não como algo que aconteceu há 2000 anos. A ressurreição acontece em você. Nesta palestra extraordinária de 1970, Neville revela o que realmente significa a crucificação. O que é a circuncisão espiritual? Como Deus desperta dentro do homem? E por que é dele para dar e seu para receber? Prepare-se, porque isso não é teologia externa. É experiência interior. É despertar. É identidade. E talvez você nunca mais leia as Escrituras da mesma forma. Agora, somos informados de que Jeová tirou seu povo do Egito com sinais e maravilhas. Todos esses sinais e maravilhas estão na história de Jesus. Somos informados de que Jesus é o representante da humanidade. Escolha apenas uma história, a história de Jesus, pois ela é, na verdade, a sua história. Estude-a com atenção e, uma vez que a tenha encontrado, à luz de todos os sinais e maravilhas da trajetória de Jesus, e aqui termina a frase, ele é a ressurreição. Essa é a chave de tudo. Quando isso acontece, todos os outros sinais se seguem. Todos eles se revelam no indivíduo. Portanto, esqueça o indivíduo e pense apenas na realidade desse indivíduo, e a realidade do indivíduo é o Senhor Jesus Cristo. Ele dorme no homem. Ele despertará no homem como o homem em quem ele desperta. Você o encontrará desempenhando todos os papéis da vida. E você saberá que a história que ele lhe contou é verdadeira. Você o verá atuando em cada papel. Deixe-me compartilhar com você agora um sonho que me foi revelado esta semana. Em meu sonho, eu estava a caminho de uma financeira para pedir um empréstimo. Entrei direto na sala do dono da empresa, e para minha surpresa, lá estava você. Você estava atrás da mesa repleta de cartas. Você era nada mais que o amor radiante, e eu sabia que não precisava de nenhuma garantia, nada, que se eu lhe pedisse a lua, você teria o poder de me dar. Você a teria arrancado dos céus e me dado. Você era simplesmente um servo indefeso do amor, possuído pelo amor e obediente a todos os seus mandamentos, e eu disse a mim mesmo, ao sair: que tolo radiante, radiante! Nada no mundo poderia ser pedido a ele que ele não pudesse conceder. Ao sair, encontrei uma mulher. Ela era o próprio limite do desespero, e eu sabia que ela já havia procurado a todos e agora se voltava para você como último recurso, pois havia esgotado todas as possibilidades. Mas eu também sabia que, ao atravessar aquela porta, todos os seus pedidos seriam atendidos. E então eu saí, e soube que qualquer homem que atravessasse aquela pequena porta encontraria a resposta para todos os seus desejos, pois atrás daquela porta não havia nada além de amor, e toda a fachada, toda essa aparência externa de negócios, era apenas uma máscara, uma farsa. As cartas, as pilhas de papel, a escrivaninha e o próprio prédio eram apenas uma farsa que escondia o amor infinito e quem estava por trás daquela porta. Bem, como eu disse, estive na presença do amor infinito, e ele me abraçou, e nos tornamos um, e então ele me enviou para contar a vocês a história conforme ela se desenrolaria dentro de mim. Sua palavra é verdadeira, e aquele que ele enviou, vocês o encontrarão desempenhando todos os papéis. Agora direi a ela, quando você chegar em casa esta noite, leia o capítulo 55 do livro de Isaías. Ei, todos os que têm sede, venham. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho, comprem leite, sem dinheiro, sem custo. Isaías 55, 1. E com aquele que vier a mim, farei uma aliança, como fiz com o meu amado Davi, e o constituí testemunha para o povo para sempre. Paráfrase de Isaías 55 versículo 3,4. Eis aqui uma testemunha, e estou falando noite após noite sobre esse testemunho da paternidade de Deus. Neste mesmo capítulo. E a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Mas cumprirá o seu propósito e prosperará naquilo para o qual o enviei.
Isaías 55, 11. Portanto, tudo o que é concedido por trás daquela porta, como você a chama, a portinha estreita, não pode voltar vazio. É dele para dar e seu para receber, se você pedir. E ela sabia em seu coração que qualquer homem que atravessasse aquela porta receberia todos os seus pedidos, pois ali não havia nada além de amor infinito e o poder de concedê-lo. Agora, isso não é algo especial para o orador. Todos em quem a história se desenrola desempenharão esse papel. E, posso lhes dizer? Ela se desenrolará em todos, porque o próprio Deus é a realidade de cada criança que nasce ou de cada mulher, mas o homem compreendeu mal os sinais, e ele retrocede no tempo 2000 anos, e não consegue ver que tudo é contemporâneo. Tudo está acontecendo agora. Não acabou. Está acontecendo para sempre, mas é a mesma história. Não é outra história. E essa história de salvação está completamente ligada a uma história especial. É a história de Israel. Não há outra história. Mas um israelita não é aquele que descende de Abraão segundo a carne, mas sim o eleito de Deus de qualquer raça ou nação do mundo. Somos chamados, um a um, à sua presença. Unindo-nos a Deus, somos enviados, e aquele que é enviado e aquele que o envia são um. Não são dois. Portanto, o remetente e o enviado são realmente um a partir desse momento na eternidade, pois esse um descobre quem Deus realmente é. E a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas Jesus Cristo é um com o remetente, e todo aquele que é incorporado ao corpo do amor e enviado é Jesus Cristo. Ele carrega outro nome no mundo. Ele carrega o nome de João, o nome de Pedro, o nome de qualquer coisa, mas ele é Jesus Cristo. Ele é o único que é enviado. Então, ele é aquele que sabe por experiência própria que tudo o que é dito sobre Cristo na história se desenrola nele, e não existem vários pequenos Cristos no mundo. Existe apenas um Jesus Cristo e, portanto, qualquer pessoa que tenha a experiência de Jesus Cristo é Jesus Cristo. Mas não é isso que o mundo procura, então eles o ignoram e lhe dão as costas. Eles querem algo externo, alguma figura majestosa, algum ser de grande beleza que entre em seu mundo e escravize seus inimigos. E não é assim. Portanto, todo o drama começa com esse ato poderoso quando Deus desperta dentro do homem. Então, quando dizem que tudo se realiza por meio da sua ressurreição, eu não criticaria essa afirmação. Alguns estudiosos a criticam, mas eu digo: sim, dele, falando nisso. Mas, na verdade, você precisa se aproximar mais. É a sua ressurreição, porque quando a ressurreição acontece em você, você não vê outro ser. É o seu eu. Você é o ser que desperta dentro do seu próprio túmulo, o seu crânio. É você quem emerge do seu próprio crânio. Então, nesse momento, você nasce. Como Pedro disse: nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu não questionaria essa afirmação: Jesus Cristo é a verdadeira identidade de cada pessoa. Ele não deixa isso claro o suficiente, mas é quando você desperta de dentro de si mesmo que, nesse momento, sem perda de identidade, você ainda é Jean, você ainda é Bill, você ainda é qualquer pessoa cujo nome você carrega, mas nesse momento você é Jesus Cristo, pois Jesus Cristo cumpre as Escrituras, e você cumprirá todas as Escrituras. E outros o verão nos diferentes papéis, e, portanto, serão testemunhas do evento. Você é aquela testemunha chamada o primeiro que ressuscitou dos mortos, e, porque ele é o primeiro, e ele em você ressuscita, você continua sendo o primeiro. Você não é o 10º milésimo nem o milionésimo, você continua sendo o primeiro, pois somente um ressuscita dos mortos. Portanto, quando ele chama o seu povo para fora de Israel, o representante do seu povo é Jesus Cristo e, por isso, é Jesus Cristo que ele chama para fora dos túmulos, e ele chama o seu próprio ser para fora. Mas quando os chama, ele vem, trazendo consigo o ser com quem está unido, e eles se tornam um. Pois, aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com o Senhor, e naquele longo sonho, naquele sonho horrível, vocês se uniram ao Senhor. E é o Senhor que está saindo, mas ele sai como vocês. Contudo,
vocês são o Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nos é dito em Gálatas: ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou, diante dos quais Jesus Cristo foi apresentado publicamente como crucificado? Deixem-me perguntar apenas isto. Vocês receberam o Espírito pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Será que vocês são tão insensatos? Tendo começado com o Espírito, querem agora terminar com a carne? Gálatas 3 versículo 1, 3. Vocês verão Jesus Cristo como um homenzinho de carne no mundo exterior? Vocês ouviram a história e a aceitaram no espírito em que foi contada. Vocês não viram um homem, ele foi retratado. Sabem o que significa a palavra retratar? Diante de quem Jesus Cristo foi publicamente retratado. Retratar algo é representá-lo em um desenho, em uma pintura, em uma gravura ou em uma atuação teatral. É retratar algo específico. Bem, aqui, diante dos olhos dos Gálatas, Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado. Como seria possível dramatizar isso? Eu lhes digo. Não conheço maneira. Poderíamos explicar, sim, com palavras, como tentei fazer, mas como dramatizá-lo no palco. Na noite em que aconteceu comigo, só me lembro, pois foi o cumprimento do 2º Salmo. E quando eu conduzia aquela enorme multidão naquela maravilhosa e alegre procissão até a casa de Deus, e a voz disse: e Deus caminha com eles, e uma mulher à minha direita perguntou à voz, ninguém viu o rosto, apenas ouviram a voz. E ela disse: se Deus caminha conosco, onde ele está? E a voz respondeu para que todos pudessem ouvir. Ao seu lado. E ela automaticamente virou-se para a esquerda e olhou diretamente nos meus olhos, e então começou a rir, e estava histérica, achou aquilo muito engraçado. E disse à voz: o quê? Neville é Deus? E a voz respondeu: sim, no ato de despertar. Então a voz falou somente dentro de mim, não veio de fora, e disse de dentro de mim: eu me deitei dentro de você para dormir e, enquanto dormia, tive um sonho. Sonhei, e eu sabia o que ele estava sonhando. Ele está sonhando que ele é eu. Naquele momento, minhas 2 mãos, minha cabeça, meu lado direito e meus 2 pés se tornaram vórtices giratórios, cada um vórtice, e essa foi a crucificação, quando Deus se tornou como eu sou, para que eu pudesse ser como ele é. Ele se crucificou sobre mim e iniciou o sonho, sonhando que ele é Neville, e quando completa a união, desperta em mim como Neville. E então, para provar que é verdade, tudo o que ele disse a respeito daquele que enviou, chamado Jesus, se desenrola dentro de mim. E tudo o que foi dito nessa história se desenrolou dentro de mim. Portanto, enquanto estou diante de vocês agora, posso dizer que não há nada que eu não tenha experimentado. Estou apenas aguardando o momento final de me despir desta veste exterior lhe indicando o corpo físico, quando serei um com o ser que me enviou, em essência, em realidade, porém sem perda de identidade. Então, ele perguntou: vocês são tão tolos? Tendo começado com o espírito, vão terminar agora com a carne? E vejam só, um pequeno ser segundo a carne? Na verdade, só existe um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, e todos estão sendo chamados, mas são chamados individualmente, um após o outro, um por um, para se unirem nesse único corpo e nesse único espírito, e se tornarem o único Pai de todos. Então, aqui, Jesus é um sinal. Se você disser isso ao mundo, eles não acreditarão. E se você lhes disser que todos irão experimentar os sinais que chamam de milagres, os outros o verão no papel da história. Há uma senhora aqui esta noite, eu a vejo aqui com o marido, que me viu entrar no barco na praia quando estava exausta e não conseguia me alcançar, e então, tendo entrado no barco com esses pescadores neste mundo antigo, e aqui, eu saí do barco, e quando me virei, ela me reconheceu. Ela não sabia. Eu estava vestido de branco, uma longa túnica branca, mas quando saí e fiquei na praia, ela me reconheceu, e eu disse aos pescadores: não, esperarei até o amanhecer. Ela pensou que tinha fracassado na tentativa de alcançar aquele barco e me alcançar. Mas quando eu disse a eles:
Não, esperarei até o amanhecer, outros virão. Então ela sentiu o alívio de não ter falhado. Exausta como estava em sua tentativa de alcançar os pescadores, o barco e o orador que entrou no barco, e ele também estava exausto e colocou a cabeça entre as mãos, esperando naquele estado. Bem, isso é relatado na Bíblia. Toda essa história é escritura. Todos esses são sinais. Então, ela viu um sinal para comprovar a veracidade do que estou dizendo aqui. Outra pessoa o viu de outra maneira, outra de outra maneira. Essas são testemunhas da veracidade do que estou falando. Mas há outro tipo de testemunha que ele procura. Você mesmo se torna a testemunha central, aquele conhecido como Jesus Cristo, como nos foi dito no primeiro capítulo do Apocalipse. Ele é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. O primeiro capítulo, versículo 5 do Apocalipse. Cada um, por sua vez, desempenhará esse papel, mas ele desempenhará todos os outros, e aqueles que vierem a ele, como você veio aqui, vocês me verão em todos os diferentes papéis como minha amiga a quem concedi a visão direta para que ela se tornasse uma testemunha ocular direta. E ela me viu aqui recentemente no papel que acabei de descrever, representando todo o capítulo 55 de Isaías. Foi isso que ela viu, representando o papel. Venha, sem dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de nada para comprar o que eu tenho a oferecer. Bem, o que você tem a oferecer? O que você quiser. Eu tenho. Pois o mundo é meu, e tudo o que nele existe. Se eu estivesse com fome, não lhe diria, disse ele, pois o gado em 1000 colinas é meu. O mundo e tudo o que nele existe, isso é meu. Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu. Bem, tudo pertence a Deus e tudo o que é de Deus pertence àquele que ele enviou, pois ele e o enviado são um. Então, ela disse: Senti que você poderia ter me dado a lua, se eu a tivesse desejado, e o teria feito de bom grado, pois você é vítima do seu próprio amor, possuído pelo amor, e não poderia fazer nada além de obedecer aos mandamentos do amor. Eu lhes digo, Deus é amor. Ele é amor infinito. E ele dá tudo de bom grado se você entrar em sua presença, e ela sabia que qualquer um que passasse por aquela pequena porta poderia receber tudo o que dissesse, porque ele mesmo o teria dito e suas palavras não poderiam voltar para ele vazias, elas tinham que ser cumpridas. Não importava para onde ele os enviasse, eles tinham que cumprir o propósito para o qual ele os enviará. Então, você precisa de dinheiro? Não, você não precisa. Compartilho com você o que descobri. Tudo o que você precisa fazer é assumir a sensação do desejo realizado. É só isso que você precisa fazer, porque ele está dentro de você. Mesmo dormindo, ele ainda concede o desejo, pois essa é a sua lei. Assuma a sensação do desejo realizado. Embora a razão negue, embora seus sentidos neguem, não vacile nessa suposição. Assuma. Persista na suposição, e essa suposição se consolidará em realidade, se você chamar de realidade essas coisas concretas do mundo. Mas, na verdade, essas são as sombras. A realidade era o estado invisível que se projetava no que chamamos de realidade, mas a verdadeira realidade era invisível. Tenha fé. Tenha confiança nesse estado invisível. Assuma-o, vista-o, ele se manifestará externamente. Mas aqui, tudo o que foi dito no Antigo Testamento é prenunciado. É uma antecipação, não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. Quando se cumpre no único ser em quem todas as promessas encontraram o seu sim, disse que em Jesus Cristo todas as promessas de Deus encontraram o seu sim, o seu cumprimento é nele. Estude com atenção. Se você não entende o que significa a crucificação, acabou de ouvir de mim. A circuncisão, como nos é dito tão claramente, não é mencionada no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, fala-se apenas da circuncisão do coração. Nada se fala da carne. A carne representa uma realidade espiritual invisível. Então, o que é essa circuncisão? Ela revela a cabeça da criação, o órgão da criação, e ele é chamado de poder criador de Deus. Esse é o órgão criador de Deus. Quem? Cristo.
O que é essa circuncisão? Como nos é dito, circuncidai com a circuncisão feita sem mãos, uma circuncisão na circuncisão de Cristo. Então, o que foi isso? No 8º dia, ele foi circuncidado. Digo-vos, era o 8º mês. A criança nasceu, e então encontramos a paternidade de Deus por meio de Davi 139 dias depois, e então 123 dias depois encontramos este grande ato, que é verdadeiramente a circuncisão espiritual do coração. Por quê? Neste sentido, vocês não sabem que são o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vocês? E esse templo precisa ser rasgado em dois, de cima a baixo, o véu do templo? E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o que é essa circuncisão do coração? Como ela é feita? Bem, este será o sangue que vocês levarão para o Santo dos Santos, e naquele dia um raio os dividirá em dois, de cima a baixo, e na base da sua coluna estará a luz líquida dourada, luz viva, viva, pulsante. É o sangue de Deus. Mas vocês olham para ele e sabem que é vocês mesmos. Pois não nos foi dito que a vida está no sangue? E ele não disse: Eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida? Portanto, eu sou a vida. Olhei para aquilo e soube, ao olhar, que estava olhando para o meu próprio ser. Ó meu Redentor e meu Criador! O meu próprio ser. E então me fundi com ele e ascendi ao Santo dos Santos como uma serpente ardente, e tomei o sangue, não de touros, nem de bezerros, nem de cordeiros, não de nada externo, tomei o meu próprio sangue. Era o sangue de Deus. E era o templo de Deus que fora partido em dois, o corpo. Não sabeis que sois o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, vi o Espírito, a vida, e estava no sangue, e soube que era o meu próprio ser. E me fundi com ele e então subi como uma serpente ardente ao Santo dos Santos, onde o homem exterior não pode entrar. Os sacerdotes externos não podem entrar. Eles entram com o sangue de um bezerro, o sangue de uma rola, o sangue de um pombo, mas saem ainda conscientes dos pecados do mundo e dos seus próprios pecados. Vocês são completamente exonerados, e exoneram o mundo inteiro, não importa o que façam. Então, você sobe com o sangue. Essa é a circuncisão. Agora, como diabos você vai dramatizar isso no palco? Bem, a dramatização da qual Paulo falou no 3º capítulo de Gálatas é simplesmente uma alusão. Se alguém hoje tivesse a coragem e a capacidade, só conheço um meio que realmente conseguiria contar isso, e esse seria o cinema. Eles conseguem fazer coisas incríveis com a câmera e com a iluminação. Não consigo imaginar como isso seria possível no palco sem o auxílio de uma câmera, mas eu poderia contar em detalhes, assim como vocês poderiam, porque vocês têm o registro de tudo, exatamente como acontece. Como é que você vai falar do nascimento de Deus? Da forma como é retratado ano após ano no Natal em todas as igrejas cristãs do mundo. Esse não é o nascimento. Este é um nascimento espiritual. Como você vai descrevê-lo quando começa com a ressurreição? E a história é contada como se ele apenas tivesse nascido, ele ainda não tivesse sido crucificado. No princípio, ele foi crucificado. O drama começa com a crucificação. Todos nós fomos crucificados com ele, diz Paulo. Fui crucificado com Cristo. Mas agora a ressurreição está acontecendo. Quando ela acontecer, você nascerá de novo. É o outro lado da moeda, o nascimento. Então, primeiro vem a ressurreição, depois vem o nascimento de novo, na mesma noite. Como você contaria isso? Você pode contar com imagens. Um homem com imaginação suficiente para conceber a cena se desenrolando dentro do crânio de um homem, e um homem está dormindo profundamente dentro do seu próprio crânio, sem saber disso. Seus hábitos diários poderiam ser os de um carpinteiro, um pedreiro, um advogado, um banqueiro, qualquer coisa no mundo, cavar valas, qualquer coisa. E então ele adormece, e enquanto dorme, ele acorda. A câmera poderia fazer isso.
Um homem com algum conhecimento no uso de uma câmera e grande imaginação poderia encontrar o homem dormindo na ampliação do seu crânio, e então algo do qual ele estava totalmente inconsciente, que é ele mesmo, sua verdadeira identidade, acorda dentro do seu crânio para descobrir que está completamente selado e agora se assemelha a um túmulo e, no entanto, é um crânio, como nos dizem as Escrituras. Chama-se Gólgota, que é a palavra hebraica para crânio. Chama-se Calvário, que também significa crânio. Então, você emerge do seu crânio e, em seguida, toda a simbologia o envolve. Não está escrito nas Escrituras que a simbologia é um sinal? Bem, Simeão entra no templo em espírito. Ele entra totalmente em espírito e entra no templo, e o homem é o templo do Deus vivo. Então, para onde ele vai? Ele entra diretamente no homem em espírito. E lá ele encontra no chão uma criancinha, pega-a no colo e anuncia quem ela representa e o que ela representa. Ele anuncia que é, e chama você pelo nome. Se o seu nome é Bill, é o filho de Bill. Outras testemunhas estão presentes e negam que Bill pudesse ter um filho. Como ele poderia gerar um filho? Tudo isso poderia ser feito de forma magnífica, e que choque seria para as centenas de milhões de pessoas no mundo. Mas um abalo dessa natureza realmente sacudiria essa maravilhosa nave e removeria todas as cracas. Você poderia fazer um conto e simplesmente contá-lo de forma bela e clara, usando apenas o que você ouviu nesta plataforma, pois estou lhe contando exatamente como acontece. Nenhum dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, narra os eventos na ordem cronológica correta. Eles pegaram essa tradição homogênea e, a partir dela, desvendaram uma bela história, mas não a contaram cronologicamente. Começa com a ressurreição, e o segundo ato é o nascimento na mesma noite. E então, a descoberta da paternidade de Deus é o segundo grande ato. E o terceiro é simplesmente a separação do corpo de cima para baixo e a ascensão de um ser carregando seu próprio sangue ao Santo dos Santos, subindo por sua própria coluna vertebral até seu próprio crânio. Então, o último ato é a descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Bem, isso poderia ser feito facilmente. É uma questão simples, mas use sua imaginação para descobrir como fazer os outros. Eu não lhe direi. Não entendo nada de câmeras. Não entendo nada de truques de luz e coisas do gênero. Mas você poderia contar a história da maneira mais gloriosa possível, e ainda assim seria um choque terrível. Falar dessas coisas estranhas e imundas hoje em dia choca as pessoas. Isso é chocante, sim, mas não esse tipo de choque. Seria um choque inimaginável pedir a todos que depositassem sua fé completamente nisso e esperassem que chegasse o dia em que a revelação aconteceria neles, pois isso é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo. O judaísmo é a promessa. Essa é a grande árvore. E o cristianismo é o cumprimento, o fruto que essa árvore dá. E é isso que resulta, e quando isso acontecer com você, você vivenciará tudo o que está escrito nas Escrituras. E outros que você chamou, especialmente aqueles a quem você deu seus olhos e os tornou testemunhas oculares, verão você nesses diferentes papéis e saberão, sem sombra de dúvida, a verdade do que você fala. Mesmo que, em uma noite, não seja completamente compreendido, eles o compreenderão eventualmente, porque verão você no papel. Todos eles verão você desempenhando esses diferentes papéis. Eles verão você representando o papel do poder. Eles me viram representando o papel do amor. Não é exatamente o amor de que falei, mas ela me viu representando o papel do amor. Um dia ela me verá nesse papel absoluto de amor, mas então, naquela noite, ela será chamada, e chamada com um propósito: ser enviada. E ela não será enviada até ser incorporada ao próprio corpo do amor. Nesta noite, ela não foi incorporada ao corpo do amor, mas ela sabe da existência do amor, e o amor é homem, pois Deus é homem. Portanto, o amor não é uma força impessoal. Ele é o homem. É preciso um homem como agente para expressar o amor. Ela o viu encarnado em um homem, e conheceu esse homem, e soube que ele era um tolo radiante. Que tolo radiante e glorioso! Ele dá tudo,
E tudo lhe pertence. E ninguém que atravessasse aquela porta deixaria de receber tudo o que desejava, porque ele é possuído pelo amor e escravo do próprio amor que o possui. Então, eu lhes digo, guardem isso na memória, e um dia, quando eu não estiver mais aqui, vocês poderão relembrar tudo, porque terão suas anotações, um registro exato de como tudo aconteceu. E esses são os 4 eventos majestosos de Deus. O primeiro é o seu poderoso, o despertar de Deus no homem. Essa é a ressurreição. Naquele exato momento, ele nasce do alto e sai daquele túmulo selado onde esteve selado, sonhando por incontáveis séculos, sonhando como se estivesse do lado de fora e o drama estivesse acontecendo lá fora. Ele vinha sonhando com isso repetidamente. E então, a partir daí, você passa para a próxima cena. É uma cena simples. E posso lhe dizer, toda a simbologia do capítulo 22 dos Salmos se materializa. Tudo realmente se materializa. Aqui você está diante do seu filho, e Davi desta vez, e posso corrigir um pequeno detalhe, porque no capítulo 17 de 1 Samuel, quando Davi está diante do rei insano, o rei feito pelo homem e não por Deus, ele não sabia o nome do menino nem o nome do pai, e era essencial que ele descobrisse o nome do pai do menino, pois ele havia prometido libertar o pai daquele que derrotasse o inimigo de Israel. O inimigo era, na primeira vez, Golias, pois ele era um homem, como nos é dito nas Escrituras, desde o seu nascimento, ele era um homem de guerra. Então, todo o vasto conflito do mundo, e este o derrota, e ele tem a cabeça decepada. É uma cabeça enorme. Mas quando ele se encontra diante do rei insano, segura a cabeça em suas mãos. Na noite em que descobri quem eu era e quem era meu filho, a cabeça estava lá, mas estava sobre uma mesa à minha frente. Não estava em suas mãos, estava sobre uma mesa, esta cabeça enorme, a cabeça de um gigante. E então, as mesmas pessoas de que fala o capítulo 22, pois falam dessas prostitutas, são prostitutas do sexo masculino a serviço dos sacerdotes do templo. Havia 2 homens belíssimos, muito atraentes. Eles olhavam com luxúria para meu filho Davi, e eu os adverti, apontando para a cabeça, que ele era invencível, nunca havia perdido uma batalha. Ele era o guerreiro invencível. E então apontei para a cabeça de Golias e mostrei a eles a cabeça que ele acabará de derrubar, aquele jovem, aquele meu filho. Mas lá estavam eles, olhando, devorando-o mentalmente, com o olhar mais lascivo em seus rostos enquanto olhavam para Davi. Era Davi olhando para mim e ainda lançando um olhar para aquela cena bucólica, pois ele era o pastor cuidando dos rebanhos. E toda essa cena é perfeita. E bem no final desse capítulo. Vejam o que Deus fez. Ele vê a turbulência, o sofrimento de sua alma, e fica satisfeito ao contemplar o resultado final. E quando viu o fruto de seu sofrimento, ficou satisfeito e o livro termina. E vejam o que Deus fez. Ele de fato cumpriu sua promessa de não deixar seu filho Davi na cova. Ele o ressuscitou, e Davi está diante de seu pai, reconhece seu pai e o chama de pai. E o pai sabe que está olhando para seu filho Davi. Essa é uma maneira fácil de dramatizar isso, mas a crucificação será difícil, mas vocês podem fazê-lo. O nascimento e a ressurreição serão difíceis, mas podem ser realizados. Existe um retrato de Turner. Ele foi exibido em Nova York. Infelizmente, eu não o vi. Foi minha esposa quem o viu. Era o dia do encerramento da exposição, então não consegui ir vê-lo. E ela voltou e disse: "Ah, você acabou de perder o tesouro da sua vida. Aqui está a imagem de Turner, e era um crânio humano, e na profundidade do crânio está este ser emergindo do crânio. Então ele deve ter tido uma espécie de visão, e a captou. Foi exibida na cidade de Nova York. Chamava-se Exposição Turner. Ela foi até lá e viu. Ela disse: "Ah, era o último dia e eu não pude voltar para te buscar. Eu perdi a oportunidade quando chegou a esta cidade. Eu não estava aqui, mas era o crânio humano, e bem no fundo, uma luz peculiar e um homem emergindo dessa luz dentro do crânio. Bem, você poderia fazer isso como Turner fez na tela. Certamente,
Com a câmera e o conhecimento técnico de hoje, você poderia fazer isso e ver alguém emergindo de dentro do próprio crânio para encontrá-lo completamente selado, e com o conhecimento de como sair dele, empurrar aquela pedra de dentro e rolá-la para longe, não de fora, mas de dentro, e então sair, e encontrar as imagens ao seu redor do bebê e das testemunhas do evento. Então, certamente, você conseguiria captar o som. Um vento sobrenatural acompanha toda essa cena, um vento peculiar. Bem, você pode fazer isso com todos os truques que as pessoas usam na TV e no cinema. E você pode transformar isso no drama mais glorioso e atualizá-lo para que não precise escrever aquele terceiro capítulo que Paulo escreveu aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou, diante dos quais Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Deixem-me perguntar apenas isto. Vocês receberam o Espírito pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos? Tendo começado com o Espírito, querem agora terminar com a carne? Bem, você não precisaria desafiar o mundo dessa forma. Deixe que eles vejam. Você recebeu o Espírito ao ver e ouvir a história? Você poderia dramatizá-la, ter uma bela voz explicando-a com base nas Escrituras. Isto é algo para você refletir. Não estarei aqui para ajudá-lo, mas você consegue. Você sabe disso e pode contar isso. Mas esta história nada mais é do que um sinal do começo ao fim. Os primeiros 39 livros, o Antigo Testamento, são todos prenunciados. E o Novo Testamento os cumpre. Completa o drama. O que acontece no intervalo entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo? Agora, vamos entrar no silêncio.